breve possível. Eu tenho uma visão assim para tentar simplificar para vocês, e a gente corre o risco também de ser simplista quando a gente simplifica. Mas eu vou dar um exemplo para vocês do que seria a ética e a moral. Porque as questões políticas, eles vão implementar em forma de projeto de lei valores que são disseminados na sociedade. Então, por exemplo, a diferença entre ética e moral. Ética é um guia mental. Por exemplo, se você vai da escola para a tua casa, se você vai de carro, vamos dizer que você é um inexperiente do carro, você precisa ainda de um GPS. O GPS não existe aquela rua no GPS, ele está representando a própria rua, correto? Então, senhor, mas não gosto de GPS, mas você tem um guia mental. Aquilo que te guia ir para algum lugar é a tua moral. Por exemplo, eu acho que eu, enquanto professor, tenho enquanto princípio desenvolver o pensamento crítico. Esse é o meu valor, essa é a minha ética. Aquilo que direciona a atuação. Agora, se eu faço isso, essa é a minha moral. Por exemplo, eu tenho enquanto princípio o respeito. Eu não estou respeitando ninguém. Agora, se eu decido respeitar, isso tem a ver com a prática. Isso é moral. A moral é a prática de uma ética. Certo? Mas qual referência que eu vou ter para saber se é moral ou não? Se é ética ou não? E aí, precisamos da sociologia. Qual é o referencial que eu tenho por trás? E vamos citar o exemplo do indígena. Se os valores que são disseminados por meio do hábito, né? Então, eu, quanto filho do indígena, vi o meu pai andando pelado, se eu praticar isso, seria moral, porque eu tenho enquanto um princípio, enquanto um valor, o quê? Ser desprovido, andar desprovido de roupas. Para aquela cultura. Não tem como dizer o que é ético, o que é moral, fora de uma cultura. Porque não existe, a moral não é universal, algo fora. Por exemplo, o conceito de família, homem e mulher. Esse conceito é um conceito criado num ambiente historicamente produzido por um branco, uma família patriarcal, que tenta universalizar. E toda tentativa de universalização, generalização dos valores, eu caio no risco da tirania, que o Paulo falou, do totalitarismo, além da mordaça, tentar impor um valor que ele é regional, como se fosse universal. E aí, o meu valor eu imponho, mas à custa da cultura do outro. Eu nego o outro quando eu tento me afirmar. Ou seja, eu derrubo para poder me levantar. E eu pergunto, que moral é essa? A quem interessa? Por que é importante a política? Né? A política é um espaço onde os conflitos tendem a ser reduzidos. E ali tem uma fala do professor Marcelo Cortella que eu gostei. Ética é um conjunto de valores e princípios que você e eu utilizamos para trazer a paz de espírito. O que é a paz de espírito se não a felicidade? Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Sêneca, que ele diz que felicidade é um estado de espírito onde não há perturbação da alma. Opa, a ética pode ajudar a gente nesse sentido. Pense como professor aqui. Todos nós aqui somos oriundos de várias culturas, de vários valores, muitas vezes opostos ou não. Que se não tiver uma regra para ser direcionada e encaminhada, isso, e aí entra a questão da importância da política, por meio da lei, gera um conflito. O conflito é importante, que o Paulo falou, mas num processo de discussão. Quando vem a aprovação do projeto de lei, por exemplo, eu tenho que acatar a voz da maioria, por mais que eu não concordo. Nesse sentido. Então é importante esse conflito. E aí, tem uma coisa que o professor Marcelo Cortella não falou. Alguém tem ideia do que significa a etimologia da palavra ética? Ética tem a ver com hábito, costume em grego, e uma palavra que eu adoro: morada. Pense com o professor. Tudo aquilo que você almeja na tua morada, na tua casa, isso é ética. Agora eu pergunto, só a tua casa é o lugar onde você habita, que é a tua morada? A escola é a tua morada. Você não picha a tua casa. Por que você tem que pichar a escola? Ela também é a tua morada. Se eu tentar universalizar o conceito de morada que eu tenho em casa, para
todos os lugares onde eu habito. Perceba que todos os problemas políticos, sociais, culturais, religiosos, sexuais, podem ser resolvidos. Qual que é a palavra-chave? Tolerância. Tolerância. Tem uma frase que foi otorgada para o nosso filósofo aí, o Voltaire, o Iverson, acho que conhece. Posso não concordar com nenhuma palavra que você ou diga, mas vou morrer lutando pelo direito de você a dizê-las. Você não precisa de ser homossexual ou aceitar a prática homossexual. O que você deve é respeitar a liberdade de assim seja. Isso é importante. Eu posso ter uma perspectiva da esquerda enquanto professor, mas eu não posso impor que todos tenham essa visão nesse sentido. A tolerância é importante, por quê? Porque a pluralidade, a diferença, é o que marca a característica das pessoas. E só assim a paz do Espírito, como o professor Mário Celso Cortella diz que tornará-se então possível. O que seria então a política? A tentativa de implementar, materializar tudo aquilo que visa a paz de espírito. Se a política não está dando conta disso, é porque alguns princípios éticos estão desfocados, desorientados. Por exemplo, o que vocês acham que é importante numa casa, na nossa morada, que é fundamental para a existência dentro de casa? E eu vou jogar para a política. Dê um exemplo. Me ajuda. Amor. Respeito. Divisão de tarefas. Divisão de tarefas. Organização. Percebam que tudo isso está faltando na política. Eu quero resumir só a política governamental, eu quero também estender para nós enquanto participantes da política. O que é política? Em grego deriva de polis, é um espaço público onde a gente discute as questões que dizem respeito à cidade. Tudo aquilo que diz respeito à cidade, por exemplo, justiça é uma questão que diz respeito à cidade. Existe respeito onde um tem mais e outro tem menos? Não. Tem amor se eu centralizo a maior parte da riqueza? Paulo falou, muitos aqui comentaram. Isso passa por uma questão econômica. Não tem como. Eu só vou entender a economia quando eu entender os princípios que estão por trás da economia. Porque aqueles que dominam uma época, sempre na história da humanidade, controlaram a política. Olha que interessante. Vamos dizer aqui só um pouquinho, gente. Vamos dizer que nós vamos fazer um torneio de xadrez aqui do Sr. Leonardo. Torneio de xadrez. Quem ganhar esse torneio ganha R$1.000. Ó, presta atenção. Eu quero ganhar. Eu vou criar um discurso para desmobilizar vocês no que se refere à prática de xadrez. Xadrez é chato. É legal ficar no celular brincando em Pokémon. Isso é legal. Né? Claro que ninguém gosta disso. Estou dando exemplo. Né? Certo? Não se sinta incomodados aí. Então, é chato, cansa a mente, desgasta o psicológico. Ó, eu estou criando uma desmobilização. Qual que é o intuito? Por que o professor está falando isso? Por que a política é vista como chata? Para quem interessa que a política seja vista como chata? Para quem? Para quem sempre teve o poder, sempre teve o privilégio na história. Para o quê? Para que a desigualdade se perpetue. Desigualdade é uma prática imoral. Ó, todos nós aqui, tendo conhecimento ou não de ética, teórico, nós somos favoráveis ao quê? À igualdade. Mas se você não tem isso em mente, fica difícil você entender qual que é a consequência do sistema econômico que gera injustiça nesse sentido. Pense com o professor uma coisa. Vou dar um exemplo. Faz de conta que eu lá, até o século XIII, XII, XIII, período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, eu era o artesão, eu fazia essas cadeiras, certo? Eu vou entender o que a professora Gislaine falou sobre mais-valia, sobre tudo isso, onde que gera desigualdade. A grande questão, e aí uma coisa que eu defendo, do que gera desigualdade, todos os problemas éticos têm como causa isso daqui. Um exemplo. Eu era um artesão na Idade Média, final da Idade Média, início da Idade Moderna. De quem que é essa cadeira quando eu terminava de fazer? Quem que é? O artesão. Eu sou o artesão, ela pertence a mim. Vamos supor, hoje é sábado, eu estou cansado.
trabalhei segunda a sexta, eu não quero fazer essa cadeira hoje. Tinha algum problema? Eu era dono do meu tempo. Livre. Ó, liberdade, valor ético, princípio ético. Eu me reconhecia nessa cadeira. A minha identidade era exteriorizada por meio da materialização daquilo que eu criava. Eu me via aqui. O homem transforma a natureza, e ao transformar a natureza, transforma-se a si mesmo. Beleza. E se eu vendesse essa cadeira por R$300 e alguém comprasse? De quem que era o dinheiro da cadeira? Eu era dono do produto, dono do lucro total e do meu tempo. Hoje, idade contemporânea, nós temos liberdade, só que não, bobinho. Saudade era dos escravos. Desculpa aí, isso aqui alguns vão falar, senhor. Você está dizendo que nós estamos pior do que antes? Sim, justifica historicamente. Primeiro, você vai trabalhar numa linha de produção, você produziu esse carro. Menos de um minuto. Final do mês, se você produz 300 carros, os 300 carros você deu? Não. Opa, tem alguma coisa aí. Se você falar assim, eu não vou trabalhar amanhã, eu estou mal, o que o teu patrão fala? Vai pro RH. Falta. Beleza. Ele vendeu o carro por R$40.000. O R$40.000 por carro fica para o empregado? Ele não tem dinheiro nem para comprar um carro por ano. E você diz que é livre e feliz, bobinho. Saudade do escravo. O escravo sim era livre, comparado com nós. O senhor está zoando? É verdade. Quer um exemplo? Vamos lá. Alguém hoje aqui pode dizer, veja os pais de vocês estão trabalhando. Alguém pode garantir que o teu pai vai ter emprego até se aposentar? Levanta a mão. Funcionário público, pai, né? Tudo bem. Por enquanto. Tá? Por enquanto. Não, mas ó, é exceção, não é regra. O escravo tinha sorte. Ele era pego na África e tinha praticamente um emprego vitalício. E até mesmo o filho tinha emprego. Desculpa, estou falando besteira aqui? Não. Beleza. Quanto você ganha salário mínimo? Milão, senhor. Tranquilo. O que você faz com o milão? Quanto você paga de aluguel? Não vou nem falar em comprar casa, tá? O pobre não precisa comprar casa. Porque se ele puder comprar casa, ele não vai dar dinheiro para aquele que aluga, para o capitalista que aluga. Isso é importante ter desigualdade. Alguém lucra com a miséria. E esse alguém não é o pobre. Pois bem, milão você ganha. Vamos dizer que você paga 600, 700 reais de aluguel, que sobra 300. Quanto você gasta para comer, mais ou menos, em 3 pessoas? Não, não precisa. Não precisa ostentar. Calma, para quê? Para quê? Vocês não comem miojo? Miojo, né? É uma prática ilusória, igual a gente faz com o cachorro. É caro dar carne para o cachorro, você compra ração com sabor de carne. É caro a carne, você compra um macarrão com sabor de carne. Bacana, mais barato. Miojo. Vamos dizer que você gasta 400 todo no mercado. Claro, eu estou aqui ajudando o sistema. Já quase foi, meu dia. Tem água, tem luz. Mas não existe essa possibilidade, professor. Quem ganha R$1.000 não pode pagar uma casa de 600, 700. Não existe essa possibilidade, isso está fora da realidade. E se você ocupar, vai ganhar. Se ocupar isso. Então vai ter que morar no quartinho, então. Tá? Tem que morar no quarto aí. Mas pense como. Então, ele tem que pagar o aluguel. O escravo morava de graça na senzala. Comida de graça. Eles contavam no vale pastel, que não é nem vale refeição. No vale pastel que você ganha descontado. Você paga para trabalhar. É descontado o vale transporte. O escravo morava nesse trabalho. Você diz que é livre. Para quem interessa dizer que você é livre? Utilizado o valor para manipular. O escravo, ele tinha consciência que era escravo. Ele via as algemas que eu prendia. Nós, hoje, não só somos escravos, materialmente falando, praticamente falando, como também mentalmente falando. Nesse sentido. Não vemos as algemas. Somos presos também no próprio intelecto. E aí que vem a lei da mordaça. Para manter preso essa algema que nos prende. Mas não parei por aqui.
Tem mais coisas ainda, né? Que o escravo ainda tinha vantagem. Hoje tem que estudar, isso não te garante emprego. O escravo não precisava estudar. Aí apanhar, verdade. Mas o assédio moral, o que é senão uma violência também? Estão conseguindo entender para quem que interessa tudo isso? A não gostar da política, a deixar as coisas como está, diminuindo a filosofia, sociologia, as disciplinas de humanas, justamente por isso. E a lei da mordaça, ela vem justamente no momento de ascensão dessas disciplinas de humanas, que tentam o quê? Gerar esse grau de conscientização, de libertação do oprimido, da classe trabalhadora, que, querendo ou não, foi representada durante esses 13 anos do governo federal. Bem ou mal, corrupção, verdade, verdade. Nunca os bancos lucraram tanto, verdade, verdade. Mas nunca também houve na história desse país uma ascensão de em torno de 40 milhões de pessoas saírem da pobreza e poder comer. E quem come 3 vezes por dia não tem a sensibilidade apurada para entender o que é suprimir um prato de comida, uma refeição. Uma doméstica poder fazer um curso universitário ou poder chegar com um carro na casa do padrão, e às vezes melhor no carro do padrão. Isso dói. Você imagine você que sempre teve privilégio. Por exemplo, imagine que eu seja um empresário, meu filho sempre estudou na federal, né? Todos os filhos que eu tive puderam de graça tirar a vaga de vocês, que era o único lugar que vocês tinham para poder ser alguém além daquilo que vocês já são enquanto sujeitos, ser alguém melhor do que já são. E aí chega um governo que começa a dar cotas, 50% na segunda fase para quem é aluno oriundo de escola pública. É ruim para mim ou é bom para mim? É ruim. Se o privilégio para mim sempre foi moral, porque a história do Brasil mostra que o privilégio e algumas classes sempre tiveram então acesso à educação, à saúde. Chega uma outra classe querendo reivindicar, opa, alguém vai perder. Ou é o rico que vai lucrar, ou é o pobre. Não tem como os dois direitos como eu posso dizer, criar uma fusão. Vou dar um exemplo. Qual que é a ideia do patrão? É aumentar o lucro e diminuir o custo. Para que isso aconteça, o empregado vai ter que ganhar menos e trabalhar mais. Mas o que ele quer? Trabalhar menos e ganhar mais. É um conflito de classe. Não tem como os dois interesses, os dois valores, se o quê? Entrar em concordância. Não tem como. Por isso que é importante a gente tem que discutir essas questões. Para que nós saibamos votar em quem realmente nos representa. Só uma adendo, não posso deixar de falar. Meu irmão ele tem 33 anos, 2 filhos, e na linha de montagem da Renault, está trabalhando muito com a gente. Né? Eles trabalham em poucos lá. E eles têm somente 40 minutos de almoço. Né? 8 horas por dia. Tudo isso? Só 40 minutos de almoço. Segundo o presidente da FIES, 15 é o máximo. 15 fica bom. Teve um AVC ano passado. A empresa estava querendo dar um jeito de tirar a licença dele. A licença E ele voltou a trabalhar agora, porque senão ele ia ser mandado embora. Então, a empresa nunca... ele tinha lá até como ele fala, uma pensão para receber lá, porque eles fazem o seguro, né, do desempregado. E a empresa não contou para ele. Estava querendo dar um jeito de mandar ele embora e nem contou que ele tinha esse seguro para receber. Né? Então é assim, eles não pensam que tudo ali é um ser humano que um dia vai pifar. Eles pensam se aquele cara ali vai dar lucro para eles e acabou, não interessa. Percebam, aí eu não quero também estender, só para terminar, depois de viajar aqui. Por exemplo, o que é visto como bom, como moral na sociedade hoje? Se nós somos uma sociedade capitalista, um dos mais ricos, a elite econômica, ela domina, ela vai criar também os valores. Marx vai dizer, sempre os mais ricos de uma época dominam e determinam e criam os valores do que é bom, do que é certo. Você é um bom funcionário quando você bate a meta. Eu queria contar uma experiência breve para vocês. Eu trabalhei numa instituição, claro que eu não vou falar o nome aqui, porque seria antiético eu falar que eu trabalhei na CEA. Jamais eu ia falar. Jamais. Estou brincando. Imoral é o que eles faziam comigo. Eu era promotor de vendas lá. Alguém já entrou na CEA? Sim. Gente, é sensacional, né? Meu dia que eu entrei lá, eu falei, meu Deus, eu sou um cara escolhido, né? Sou um cara da moda. Você entra primeiro que tem tudo aquilo que condiciona para você consumir. Você já entra assim.
Música, DJ, música. Keep on waking without the woman next to me. Guilt's burning, inside I'm hurting. Same feeling I can. Tem uma música, então já é uma música de moda. A altura dos teus olhos já tem o quê? Aqueles modelos. O que é o belo? É o branco, é o magrinho, o olho azul, o olho claro. Beleza. Aquela luz forte, incandescente, para tornar o objeto muito mais real do que ele é. Né? Beleza. E aí, eu tinha uma meta. Eu tinha que fazer, fidelizar, como era no final do ano, a meta era maior, geralmente era 12 cartões por dia. Eu tinha que fazer 16. Alguém tem calculador aí, por favor? Cada cartão que a loja fazia em 2005, não vou nem atualizar para dar uma chance para eles, era R$12 por cartão a C&A ganhando. 12 vezes eu cheguei a bater a meta, foi o vendedor destaque do mês. Beleza? Só que não, vocês vão ver que não. 26 cartões eu fiz. O meu salário, pode ser então, o salário mínimo dela, pode ser. Eu fiz 26 cartões, vezes 12, dá 300 e quanto? 12? Vê se eu estou certo. 312. Isso. Mentalmente, 26 vezes 12 dá 312. Gente, eu trabalhei 30 dias sem folga. Juro para vocês, a base energética. E um dia que eu trabalhava, quase o patrão pagava o meu salário. E o segundo, o terceiro, até chegar no 30º dia, para quem que ficava? Quem que trabalhava? Quem que gerava o lucro? Cadê a igualdade? Isso não é moral. Eu aprendi que se eu pegar uma coisa que não é minha, desculpe, isso daqui é roubo. Não é? Por que aquilo que o patrão rouba de nós, a gente chama como, sei lá, qualquer coisa é roubo? Mais-valia. A economia chama de mais-valia. É um nome que muita gente não entende, mas é roubo. Estão entendendo a questão? Aí que vem a desigualdade. Ah, mas você é pobre, você não trabalha. Justamente o contrário. Conheço 3 pessoas que trabalham em 3 empregos são pobres. Por isso E aí? não pode falar em Marcos. Porque foi Marcos que reduziu a mais-valia. Porque para a gente superar essa imoralidade, que não é bem ética, nós precisamos de alguns teóricos que ajudem a gente a trazer paz de espírito. Não só para nós, que a gente infelizmente vive para trabalhar, não trabalha para viver, e conseguir então que a ordem, né, e a paz seja instaurada. E aí eu encerro por aqui e abro para discussão, senão a gente vai cansar muito.